Sim. Sim, sim. Agora, o senhor, quando analisa essa questão envolvendo o bolsonarismo como um todo, qual é o foco principal deles hoje? É a anistia ou é, de alguma forma, tentar garantir uma eleição, seja do Flávio, seja do Tarcísio, ou é tudo junto? O senhor vê algum tipo de planejamento estratégico de pautas por conta deles? Não, professor Viário, eu acho que o bolsonarismo entrou no modo de pura sobrevivência. Isso por dois motivos que são muito relacionados e que também tem algo a ver com uma análise semiótica básica. Todo movimento político, ele só se torna longevo quando ele tem uma ideia-força. Por exemplo, o peronismo ainda hoje é tão importante na Argentina porque o peronismo que é importante não é dos anos 70, quando o Perón volta do exílio, ganha a presidência e está com a Isabelita Perón, e é um desastre o último governo do Perón. Ele falece no cargo, é realmente desastroso. Mas o Perón, que permanece na memória do povo argentino, é o Perón de 1949 a 1955, quando ele é deposto. E o Perón é deposto com auxílio americano, quando o Perón, muito antes do movimento dos não alinhados existir, o Perón queria propor uma autonomia, o que mais tarde seria chamado de terceiro mundo, e queria propor uma autonomia que incluiria uma autonomia financeira de países como a Argentina. E o Perón foi deposto em 1955. Mas entre esses 6 anos do governo do Perón, na história da Argentina, ainda hoje, professor Viário, os números do Perón não tem igual no que se refere criação de escolas, criação de hospitais, centros de lazer, direitos do trabalhador. Há uma memória objetiva da presença do Perón que ainda hoje permanece fundamental. Para dizê-lo de forma mais clara para a nossa audiência, imaginemos que o Lula, amanhã, convocasse uma cadeia de rádio e televisão e dissesse que, depois de muito refletir, chegou à conclusão de que o fim da escala 6x1 não é produtivo, porque melhor ter trabalho com poucos direitos do que trabalho algum. O senhor concorda, professor Viário, que isso marcaria o princípio do fim do lulismo? Não é verdade? Sim. Sim. O bolsonarismo tinha duas ideias-força interrelacionadas. A primeira delas era o patriotismo. O amor à camisa verde e amarela, o Brasil voltou a ser objeto de paixão. A outra era a imagem do Bolsonaro como um capitão, como um mito, exemplo de virilidade, de homem, no sentido bem tradicional do termo. O que aconteceu nos últimos tempos? Para salvar a pele do Bolsonaro, o bolsonarismo cada vez mais se revela o seu oposto. Não há nacionalismo possível na terra estrangeira. Você não pode ser patriota do Trump, sendo brasileiro. As tentativas do Eduardo Bolsonaro de ele, ao se jactar junto com um influenciador de extrema-direita, Paulo Figueiredo Filho, pelo tarifaço, pela aplicação da lei Magnitsky, pelo eterno tic-tac, Trump, em 72 horas, invadirá o Brasil. O Eduardo Bolsonaro ter dito que esperava ver um porta-aviões no Lago Paranoá. O Flávio Bolsonaro afirmar que desejava mandar uma mensagem em inglês, aquele inglês tosco da família, ao Pete Hegseth, que é o secretário, agora é de guerra, não é mais de defesa, o ministro da guerra dos Estados Unidos, dizendo, olha, nós temos aqui também na Baía da Guanabara barcos com traficantes, pedindo que ele bombardeasse na Baía da Guanabara, professor Viário. Não há patriotismo que resista a isso. De um lado, de outro, para tentar minorar a pena do Jair Messias Bolsonaro, a família involuntariamente destruiu qualquer possível imagem de mito. O mito não pode vomitar de cuecas 2 horas da manhã. O mito não pode dormir soluçando. O mito não pode se levantar da cama e estar de tal forma desorientado que não consegue chegar ao banheiro. É uma coisa... É lamentável, é patético. Então, o bolsonarismo entrou num modo de sobrevivência. A indicação do Flávio Bolsonaro é um modo de sobrevivência do modus operandi da família. Porque para o Bolsonaro, acredite nisso, professor Viário, para o Jair Messias Bolsonaro, pior do que ficar na prisão é ver a Michele Bolsonaro ser presidente. Para Michele Bolsonaro, o verdadeiro castigo
é o Alexandre de Moraes liberar para ela visita sem limites na Paputinha. Se o Alexandre de Moraes fosse, como eles dizem, um psicopata perverso, Pedro, sabe o que o ministro Alexandre de Moraes faria? Publicaria amanhã uma decisão permitindo a Michele Bolsonaro dormir todas as noites na Paputinha. Isso seria, de fato, seria a prova de uma psicopatia sem limites. Eu ficaria revoltado com o ministro Alexandre de Moraes se ele decretasse que a Michele Bolsonaro pode dormir todas as noites na Paputinha. Então, percebe, professor Viário? O bolsonarismo entrou agora num modo de sobrevivência. Agora, todo cuidado do mundo. Isso, obrigado, ganhei um café, obrigado. Isso fortalece a extrema-direita brasileira, Pedro. Porque a extrema-direita fica livre. A extrema-direita perde. Perde algo que nenhum de nós antecipou e que nós temos que, com honestidade intelectual, reconhecer que erramos. Nenhum de nós antecipou, Pedro, que este homem, com evidentes limitações cognitivas, monotemático, monocromático, unidimensional, teria carisma messiânico. Mas entre 2017 e 2022, o Bolsonaro demonstrou que ele tinha um carisma messiânico que nenhum de nós antecipou. Então a extrema-direita perde voto nesse sentido, perde esse apelo popular. Mas a extrema-direita ganha em projeto e em método. E o projeto da extrema-direita, há um projeto. O projeto é a pinochettização do país. Professor, a gente não esperou que ele tivesse caráter messiânico ou a gente não esperou que existissem tantas pessoas parecidas com ele a ponto de largar ele na condição de Messias? Opa, pera só um pouquinho, deixa eu desmutar o professor. Volta para o começo da frase, professor, vai lá. Essa questão é difícil, eu não tenho certeza. Podemos pensar juntos. Vamos lá. O carisma messiânico do Bolsonaro, eu acho que é um mistério. Mas é efetivo. Porque quando deputado federal, aqui pelo Rio de Janeiro, ele era uma figura exótica, caricata e irrelevante. Na Câmara, ele era assim considerado também. Mas a partir de 2011, isso poucas pessoas que compreenderam. Falamos sobre isso agora? Claro, com certeza. Vamos lá. Eu chamaria isso Jair Messias Bolsonaro, rumo ao Planalto. Eu acho que isso não foi compreendido bem, professor Viário. Isso acho que é um problema. Vamos lá. Peço um pouco de paciência para a audiência. Vamos lá. Porque isso eu estudei muito, pesquisei muito, para tentar entender. Vamos lá. Fevereiro de 2011. Num gesto inesperado, quase tresloucado, o Jair Messias Bolsonaro, no princípio da legislatura de 2011, se candidata à presidência da Câmara. A candidatura não é levada a sério, mas ele tem direito de fazê-lo. Ele recebeu 9 votos, o dele mais 8. Que já 8 pessoas em 2011 tenham votado no Bolsonaro para a presidência da Câmara, já era algo surpreendente. Mais surpreendente, professor Viário, e o público pode ver isso no YouTube, é o discurso do Jair Messias Bolsonaro. No discurso do Bolsonaro, ele começa um processo que eu creio que ainda hoje não se aquilatou adequadamente. Eu já escrevi sobre isso em livro, mas há limites no Brasil para leitura. Assim, qual é o discurso do Bolsonaro? Ele diz: sou candidato à presidência porque não é bom que o presidente da Câmara seja do partido do presidente. 2. Sou candidato à presidência da Câmara para denunciar a Comissão da Mentira, que era como ele chamava a Comissão Nacional da Verdade, que tinha sido estabelecida em dezembro de 2010. E os trabalhos começaram em 2011. E ele terminou dizendo, professor Viário, sou presidente da Câmara dos Deputados para impedir a disseminação do kit gay nas escolas e a difusão, palavras dele, não minhas, do homossexualismo. Então veja, professor Viário, 2011. Até então, o Bolsonaro era exclusivamente conhecido como um deputado monotemático voltado para o baixo oficialato e para as forças de segurança. Por que uma dúvida, senhor. Ele já era casado com a Michele nessa época? Não.
A Michele, inicialmente, é o padrão dele, o padrão do Bolsonaro. Se casa, a mulher chega aos 40 anos, aos 45, ele a troca para uma mulher mais jovem. A Michele é a terceira dessa lista. Não creio que agora ele tenha a chance de trocar mais a Michele pelas suas condições, mas caso contrário, certamente o faria. Então, Dorminho, então o que ele fez? Olha, ele era o baixo oficialato que votava no Bolsonaro. Os generais tinham desprezo pelo Bolsonaro. Desprezo porque o Bolsonaro sempre foi visto como alguém com claros limites cognitivos. Está na ficha dele Isso foi estudado por um jornalista, Luiz Carlos Macluf, no livro Cadete, que reconstrói a vida do Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras, de 74 a 77. E posteriormente o início da carreira até a reforma devido ao atentado terrorista que ele planejara para obter um aumento de soldo de 60%. Em 2011, ele furou 2 bolhas nesse discurso, e não é pouco isso. Ele furou a bolha do baixo oficialato. Como ele foi o único deputado que assumiu de maneira ardorosa a defesa da ditadura militar na Comissão Nacional da Verdade, e como a partir de 2014, já 2010, ele estabeleceu uma narrativa muito poderosa, professor Viaro. Ele era o ex-capitão, a antípoda, a nêmesis de uma ex-guerrilheira que chegou à presidência. Se ele teve, a partir de 2016, no Rio de Janeiro, o João Willis como bode expiatório preferencial, antes foi a presidente Dilma Rousseff que ele teve como arquirrival, o que em termos narrativos é muito forte. E ele mencionou pela primeira vez o kit gay e, nas palavras dele, homossexualismo. Ele abriu o caminho, professor Viaro, para que 7 anos depois o eleitorado evangélico tivesse decidido a eleição a seu favor. O senhor percebe o que eu estou dizendo, professor Viaro? Claro. O Bolsonaro, a partir de 2011, ele começou a furar bolhas. E, ao defender a ditadura militar diante da Comissão Nacional da Verdade, lembremos, isso também está no YouTube. Em dezembro de 2010, se eu não me equivoco, mas acho que é isso mesmo, há o estabelecimento da Comissão Nacional da Verdade. O Jair Messias Bolsonaro levanta o braço, pede a palavra. E eis o que ele diz. Ele diz assim, de novo está no YouTube, as pessoas podem ver, ele diz assim: o meu desejo aqui era torturar todos vocês. Ele diz isso, professor Viaro. Torturar vocês com a verdade, porque esta é a Comissão Nacional da Mentira. Então ele furou a bolha do eleitorado evangélico, ele furou a bolha do alto oficialato. Se ele não tivesse furado a bolha do alto oficialato e do público evangélico, ele jamais teria chegado à presidência da República.